No momento em que a jaula foi aberta, ele empurrou uma das mulheres e correu, juntando todas as forças e esperanças de se ver livre novamente. Os passos ficaram mais fortes e sussurros são novamente ouvidos. Não tinha saída, então ela só tinha uma possibilidade: o círculo de sal. A sombra tinha um formato diferente de tudo que eu já tinha visto nas aulas de biologia. Um corpo escorpiônico com uma cauda bifurcada e escamosa. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror e Make. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aí. É isso, eu não vou ficar enrolando, vamos começar. Dia de sopa. As noites frias na pequena cidade de Santa Quitéria castigavam homem e bicho. Eram mais duras ainda com aqueles que não tinham abrigo. Era só a noite cair que as pobres almas se recolhiam, em cantos com seus cobertores velhos e camas improvisadas. Ficavam em grupos, em busca de calor uns nos outros para sobreviver mais uma noite. Mas uma vez ou outra, um som cortava o silêncio da noite. Era o som já conhecido da velha Kombi, trazendo as freiras e noviças do convento Sagrado Coração de Maria nos arredores da cidade. Chamadas de anjos da madrugada, levavam roupas quentes, colchonetes, cobertores e o mais aguardado, a sopa. Tal iguaria era apreciada com muito gosto pelos ingredientes que ali estavam. A sopa era deliciosa e encorpada, trazia legumes, macarrão e carne de primeira. 2 panelas cheias não eram suficientes para a extensa fila que se formava. A instituição ainda tinha um trabalho de reabilitação para a sociedade. Buscavam nas ruas quem quisesse sair daquela vida e ajudavam como podiam. Essa noite, escolheram Vicente, que estava ali há 3 anos em situação de rua. O catador de recicláveis mal podia se aguentar de felicidade. Só de se imaginar reintegrado à sociedade, com emprego, uma família e fora das ruas, já se sentia o homem mais sortudo do mundo. Ao chegar na chácara, que abrigava a Irmandade, Vicente acomodou-se no quarto designado pela madre. Tomou banho, tirou a barba e arrumou os cabelos. Se sentia um homem renovado. As gentis senhoras ainda lhe levaram leite morno para que dormisse relaxado, o que não demorou a acontecer. Ao acordar, com o frio lhe percorrendo o corpo nu, em um cubículo que se assemelhava a uma jaula, em um local escuro e úmido, não era o que Vicente esperava, depois do paraíso na noite passada. Beliscava os braços, gritava por socorro, queria acreditar que tudo ali era um confuso e terrível pesadelo. Gritos vinham de não muito longe, gritos de dor e horror. As luzes se acenderam, e a freira mais velha se aproxima de sua jaula. Que bom que acordou! Já estamos nos preparativos. Logo viremos buscá-lo. Hoje é um dia especial. Falou a mulher, ignorando seu estado e seu pedido por explicações. As luzes se apagaram e ele fica perdido, em confusão e medo. Minutos passam, ou horas. Ele havia perdido a noção do tempo devido ao choque da situação e por ainda estar meio dopado. As luzes se acendem e entra um carrinho guiado por 2 mulheres grandes e fortes. Outro copo de leite é entregue. Vicente se recusa a beber. Por favor, beba, e tudo terminará bem. Apesar de sua posição ser desfavorável, ele não iria acreditar em que ele enganou 2 vezes. Fingiu estar passando mal. Disse-lhes que não conseguia segurar o copo. No momento em que a jaula foi aberta, ele empurrou uma das mulheres e correu, juntando todas as forças e esperanças de se ver livre novamente. Uma pancada acerta sua cabeça. Ele cai instantaneamente, desacordado. Sentiu quando o pegaram e colocaram na mesa fria, e amarraram seus braços. Sentiu os solavancos que o carrinho dava. Ouviu ao longe o coro de vozes femininas. Querido Senhor, abençoe o sacrifício dado a ti. Derrama bênção sobre tuas obedientes servas e sobre esse lugar. Grandioso, magnífico. Limpando o mundo de pragas e desordem pelo teu nome. Cortando a artéria de Vicente, o sangue escorre até uma bacia. Um coral de vozes femininas entoavam os dizeres. O corpo, receptáculo. O sangue, força. A vida, eternidade. O que é compartilhado sempre vive. Ao fim da cerimônia, o desmembramento começa. Partes vão no congelador, partes vão para a panela. Retiram a pele e temperam os pedaços com sangue e especiarias. Amanhã é dia de sopa. Fonte Vale do Medo, autor Alice Freitas. Quem me mandou essa história também me mandou várias outras assim que acredito que são creepypastas. Sensacional. Começa de boas, como quem não quer nada, de repente pá, desmembramento. Credo, manda mais. Vamos pra próxima. E essa vai ser longa. O Homem da Meia-Noite.
Os eventos aqui relatados se passam nas férias de verão de 1996, em uma pequena cidade do interior do país. Durante as férias, os jovens passavam dias e noites nas ruas, em grupo de amigos, procurando diversão. Entre esses vários grupos, existia um que simples brincadeiras e festinha de amigos já não os deixava saciados. Havia uma necessidade de mais adrenalina, algo que pudesse aterrorizá-los. Invadir casas abandonadas atrás de fantasmas ou jogo do copo não trazia nenhum resultado. Até o dia em que o grupo se recordaria sempre, o dia que foram jogar um jogo chamado O Homem da Meia-Noite. Estavam todos reunidos, em frente à casa de Léo e Kate, que eram irmãos e tinham o mesmo círculo de amigos. Léo era o mais velho, naquela época tinha 17 anos. Era de uma estatura elevada e ligeiramente malhado, o que o fazia, além de ser o mais velho, o mais forte e pesado da turma. Kate era a caçula, de 15 anos, de certa forma magra, e diferente do seu irmão cético, acreditava em eventos paranormais. A ideia dada no dia anterior, o jogo, a aterrorizava, mas não demonstraria isso nunca. Era orgulhosa e metida valente. Afinal, era a única garota do grupo, e tinha que se impor igualmente firme como os demais do grupo. Seus pais tinham viajado, fazendo aquela casa, agora vazia, perfeita para o evento. Então, vamos tirar no palitinho quem vai participar e quem vai ficar de fora. Afinal, só temos 2 velas. Todos pegaram um palitinho. Os 2 que pegassem os menores entrariam no jogo, e os demais ficariam de fora, esperando tudo acabar. Léo e Kate foram os sortudos da vez. Parecia muita coincidência, talvez um truque dos demais do grupo para pôr os irmãos lá, ao invés deles. Parece que será uma noite em família, irmãzinha, disse Léo. Idiota, espero que fiquemos bem nisso tudo, retrucou Kate. Aposto que vai se mijar de medo na primeira hora. Após dito isso, soltou uma gargalhada sarcástica para a irmã, e ambos começaram o ritual. Escreveram os nomes no papel, fizeram um corte no dedo e pingaram uma gota de sangue nele. Acenderam as velas, botando com cuidado em cima do papel, e bateram 22 vezes na porta de casa, exatamente à meia-noite. Apagaram as velas e entraram na casa. O jogo tinha começado. Tinham que sobreviver até as 3h33. Acenda logo sua vela, Léo, ou quer que ele te capture, imbecil. A recomendação da irmã foi atendida, e ambos começaram a andar pela casa, com apenas a luz da vela. Aquela casa nunca esteve tão escura como naquela noite. Não se via além de alguns palmos à frente do nariz, mesmo com a vela, e ela estava ligeiramente fria, mesmo após um dia quente de verão. Kate foi para a cozinha, e seu irmão ficou pela sala. Ela tentava manter a calma, e sempre pondo em mente de nunca ficar parada, como dizia as regras. Andava com cuidado, olhando para os lados, com temor de que no próximo passo encontrasse a sombra do homem da meia-noite. Ela achava estranho o silêncio da casa. Nem latidos de cachorro da rua podiam ser ouvidos. Nem o vento, nada. Isso a deixava irritada. Somente escutava o som da chama da vela queimando. Após alguns minutos na cozinha, começa a ser possível ouvir um sussurro invadindo a cozinha. Era algo que não entendia o que dizia, mas com certeza não era humano. A temperatura caía depressa, deixando o ar gélido. Kate sabia que ele estava próximo e sai pela outra porta, levando-a a uma escada que liga os quartos, do segundo andar à cozinha, e tenta se esconder no escritório da casa. Ela se sentia confiante por fazer tudo isso com calma, sem perder a cabeça e segura. Começa a examinar o local, afinal, nunca entrara lá à noite, e aquele cômodo estava enormemente sinistro naquela situação. Tinha uma mesa de madeira antiga, uma cadeira e do outro lado uma estante lotada de livros e retratos da família pendurados na parede. Em um dia normal era reconfortante aquele ambiente, mas na noite era outra situação. Kate olhava tudo com o maior silêncio possível. Não queria que ele a achasse. Um velho relógio denuncia que a primeira hora tinha se passado. Sua atenção é chamada a uma foto na parede, que se recorda de ser uma foto em família, mas estava diferente. Seus pais, tios, avós, todos sumiram do retrato, ficando apenas ela e o seu irmão, ambos com uma pele cadavérica na foto, e uma aparente agonia no semblante. Isso estava errado, afinal, ela se recordava daquele dia. Estavam todos felizes, eram as bodas de ouro de seus avós, e nem na foto eles estavam. Seu olhar muda de foco para os outros retratos, todos da mesma forma. Além dela e Léo, nenhuma pessoa aparecia neles. O livro aberto na mesa se mostrava com as páginas em branco. Kate deduziu que a mesma coisa ocorria com os outros na estante. Um pânico envolveu seu coração. Ela não aguentava mais ficar naquele local e sai correndo de volta ao corredor. Ela escuta passos e desce pela escada principal de volta à sala, fugindo. Estava igualmente escuro, sombrio,
Parecia amaldiçoada aquela casa, e a sala não era exceção. Tentando memorizar onde está cada um dos móveis, ela evita ir em direção a eles. Mesmo tendo a luz da vela, ela não iluminava o suficiente para ver muito além. Na penumbra, ela vê uma sombra, e seu coração gela. Temia que o homem da meia-noite tivesse a achado de novo. Tão rápido, mas não estava tão frio como na cozinha, e não escutava nenhum sussurro. Reunindo suas forças, ela vira seus olhos em direção à sombra, e usa a vela para iluminá-la, tendo a visão mais aterrorizante de sua vida. Seu irmão, Léo, estava parado, em pé, sem reação. Seu olhar era perdido e negro. Em suas mãos estava o sal, e em volta dele um círculo de sal, mas não estava completamente fechado. E alguns centímetros, a vela apagada e caída no chão. Ele havia perdido o jogo. O medo a apavora. Ele devia estar tendo o pior pesadelo de sua vida naquele momento. Vendo o relógio no pulso de seu irmão, estava marcando 1h34. Ele teria quase mais 2 horas de sofrimento. E ela, de agonia. Sussurros e passos são novamente ouvidos, vindo do segundo andar. Kate tinha que fugir, mas não queria deixar o irmão naquele estado. Puxá-lo não adiantaria, e ele é muito mais pesado que ela, e o tempo era curto. Ela pega o saco de sal, que já rasgaram a ponta antes mesmo de entrar na casa, e completa o círculo do irmão, esperando que isso o salvasse do sofrimento, e rapidamente vai se esconder atrás das escadas, num vão com a parede. Ali embaixo, ela estava em um ponto estratégico. Se o homem da meia-noite viesse por um lado, ela poderia sair pelo vão no outro, e dar a volta e fugir para a cozinha, ou os quartos do segundo andar. Observava com atenção e medo o fim da escada, esperando para ver qual direção o ser iria vir. Os passos ficavam mais altos, e os sussurros se tornavam mais claros. Pareciam gritos, vozes agonizadas, em dialetos desconhecidos. Aquele som invadia seus ouvidos, tirando sua sanidade. Ele tinha terminado de descer as escadas, e um frio enorme invade o local, sugando toda a energia do calor existente. Kate põe o rosto para fora de seu esconderijo, tentando ver algo, e ela vê. A visão a deixa com uma sensação nunca sentida antes, muito pior da qual teve vendo seu irmão. Sentia ânsia de vômito, e um desespero enorme invadiu não só seu coração, mas também sua alma. Ela viu uma sombra. Parecia como uma pessoa, mas tinha algo a mais. Parecia não pertencer ao mundo normal. Sentia que dela saía uma energia muito negativa. Não sabia dizer onde começava ou terminava. Era como se estivesse um vácuo de extrema escuridão onde ele estava. Uma escuridão tão forte que fazia contraste com a da sala. Ele a olhava. Ela não podia ver, mas sabia. Sentia isso. Um olhar de um predador vendo sua presa, indefesa e frágil. De nada ela podia fazer naqueles segundos que pareciam eternidade. A chama da vela se apagou naquele momento, como se o homem da meia-noite consumisse a energia dela. O desespero aumenta. Kate tinha que acender a vela em menos de 10 segundos e fugir daquela entidade ao mesmo tempo. E não tinha tido tempo de ver por onde ele viria. Ela arrisca correr pelo lado que levava à cozinha, mas desviou seu rumo e subiu a escada com pulos estrondosos. Não se importava com o silêncio agora. A escada denunciaria sua rota de qualquer modo, pois era muito barulhenta, mas lá em cima ela tinha mais opções de esconderijo. Entrou na primeira porta à direita e a fechou, mas cuidando para não fazer barulho. E acende a vela. Ela sentia que tinha passado de 10 segundos. Mas quem se importaria? O importante era ter escapado daquele ser. Após essa descarga de adrenalina, ela sente vontade de chorar, de ter um ataque, mas nem isso ela consegue. O pavor era muito grande, e a ânsia de vômito aumenta. Ela levanta a tampa do vaso e vomita. Era melhor pôr aquilo para fora do que prender, e baixa de volta a tampa. No banheiro tinham outras velas, decoração de sua mãe, e ela pensa em usar aquilo a seu favor e tenta acender as outras velas. Foi inútil, simplesmente não queimava, como se o pavio delas não existisse. Seu medo aumenta ainda mais, e no desespero resolve quebrar as regras e acender a luz da casa. Inútil de novo. Era como se não existisse, como se a sociedade voltasse à Era das Trevas, sem energia. Só tinha sua vela como fonte de calor e luz. Houve outra denúncia de hora do velho relógio. Agora eram 2 da madrugada. Ao olhar para o espelho, fica petrificada com sua aparência. Pálida, quase sem vida, com uma pele fina e frágil. Parecia que naquele momento o homem da meia-noite era o mestre do jogo. Sua presença naquela casa tirava qualquer possibilidade de trapaça. Por isso as regras de não acender a luz. Não era para estragar o jogo, e sim para não estragar a sanidade do jogador.
Continuava a olhar sua imagem, mas aos poucos vê algo se movendo atrás dela, vindo da janela do banheiro. Parecia ser um de seus amigos, do lado de fora da casa. Mas como? Ela estava no segundo andar. Não tinha como alguém flutuar no ar. Ele parecia assustado, mas após alguns momentos mudou seu semblante. Dava um leve sorriso maquiavélico. A ficha caiu. Não era seu amigo. Não era uma pessoa. Era a entidade. E ele achou seu esconderijo. Uma escuridão ainda maior invadira o ambiente pelas frestas da janela e se juntava numa mão tentando alcançar Kate. Sua vela começava a perder forças e, vendo o que ia acontecer, ela abre a porta e corre. Corre muito mais aterrorizada e agonizada que antes. Corre pro quarto do irmão, sem saída. Não tinha nenhuma porta lá, além da qual ela entrou, e por onde aquela coisa entraria logo. Sua solução foi entrar no armário e se esconder ali. Sentia passos vindo. E temendo que a luz da vela denunciasse sua localização, ela a apaga. Tinha 10 segundos para acender de novo, como mandavam as regras. Mas quais seriam as consequências? Ela continuava a ouvir passos e sussurros vindo do corredor, ficando cada vez mais altos. Ele devia ter chegado na porta do quarto. Seu sangue congela de medo. Mentalmente rezava para ele ir embora, e sua prece é atendida, em parte. Os passos são escutados de novo, mas em outra direção. Ele não descobriu seu novo recinto. Estaria salvo por enquanto. Os passos sumiram, e ela acendeu sua vela novamente. Passaram mais de 10 segundos? O tempo é relativo, ela não sabia dizer, mas estava feliz por escapar dele naquele momento. Um som ecoa a casa toda. O velho relógio da casa soa 3 horas da madrugada. Só restavam mais 33 minutos para o terror acabar. As regras mandavam nunca ficar parada, mas seria prudente sair do armário e ficar à mercê daquela entidade de novo? Racionalmente não, mas a razão não importava mais. Ela sai do armário e do quarto. Ela tinha medo de voltar ao banheiro ou ao escritório, então ela poderia voltar para a sala onde seu irmão estava petrificado, ir para o seu quarto ou a suíte de seus pais. O último foi sua decisão. Era um quarto grande, com banheiro espaçoso e um closet. Kate sentou na cama e começou a chorar, finalmente e de modo inaudível, para não denunciar sua localização, mas chorava. Sua pele fina daquela paranormalidade toda parecia ser cortada com as lágrimas. Estava se sentindo frágil e quase morta. Aquele jogo era demais para suportar. Como meu irmão está? Será que ele vai sobreviver após o fim disso tudo? Pensava. O som de seu choro é cortado novamente e ela ouve novos passos. Apesar de parecer seguro, aquele local era um beco sem saída. Dessa vez, os armários dos closets eram abertos e não tinha saída. Se a entidade a achasse lá, fim de jogo. Os passos ficaram mais fortes e sussurros são novamente ouvidos. Sua alma congela. Ele sabia onde a encontrar. Não tinha saída, então ela só tinha uma possibilidade: o círculo de sal. Ela resolve fazê-lo antes dele entrar no quarto, para não ter o mesmo fim do irmão. Ela pega o saco e começa a despejar o sal no chão, numa circunferência. Ao terminar de fazê-la, a maçaneta da porta gira e ela abre com força, batendo na parede. Ele estava ali, com uma energia mais negativa que tudo. Sua vela apaga na hora, e a escuridão eterna invadiu o local. Ela não ouviu mais sussurros, ouviu gritos, gritos de sofrimento, como se fossem almas sofrendo. Daquela escuridão veio algo mais escuro ainda, a silhueta de um homem, ou que parecia ser. Ele parou em frente a ela, fora do círculo. Parecia a fitar, e então saiu. A escuridão diminuiu, e a temperatura subiu. 1 minuto depois, uma luz é vista do corredor. Não de uma vela, mas de uma lâmpada. Era do banheiro. A energia elétrica voltou. O relógio do quarto marcava 3h33. Era fim do jogo. O homem da meia-noite podia não a ter colocado nas alucinações do seu pior pesadelo, mas naquela noite com certeza teria sido a pior experiência de sua vida. Reunindo suas forças, ela saiu do círculo de sal e apertou o interruptor do quarto, e a luz invadiu o ambiente. Ela olhou sua pele e estava tudo normal de novo. Realmente, tudo acabou. Ela chora como nunca chorou na vida e agradece a Deus pelo fim de tudo. Sons de cachorro latindo na rua são ouvidos. O silêncio anormal tinha acabado. Ela reuniu suas forças e foi até a sala ver seu irmão, acendendo todas as luzes no caminho. Ela o encontra encolhido no círculo de sal que ela completou mais cedo e chorando. Ela pergunta se ele está bem. Ele diz que sim, e que nunca mais vai desafiar o paranormal de novo. Creepypasta escrita por Amanda em Portal do Medo. Amamos creepypasta!
Eu achei muito massa essa, porque não precisou de desmembramento, sangue e coisas mirabolantes. Só um escurinho sinistro ali. Tá aí uma coisa que eu não faria, porque eu morro de medo do escuro. Eu fiquei curiosa pra saber o que teria acontecido se ela também tivesse perdido o jogo. Tipo, nada acontece feijoada, ou os dois daí teriam morrido. Muito massa a história. Podem me mandar sempre creepypastas, porque é um dos meus negócios favoritos. E sempre criam pesadelos especiais. Vamos pra próxima. Doce sabor. 2018. Ano novo, escola nova. Finalmente tinha conseguido a bolsa de estudos que tanto queria, para finalmente estudar em uma escola bem estruturada. Computadores funcionais, professores exigentes, salas de aula sem baderna e banheiros limpos. Apesar das gozações que meus colegas praticavam a mim, por ser diferente, super aplicado nos estudos, nunca dei muita atenção a isso. Sei que o normal de um garoto de 12 anos não é pensar no amanhã ou ter um senso de morte muito aflorado, mas esse era eu. Pálido, de cabelos e olhos castanhos, levemente acima do peso e braços e pernas finos. Quando mencionei sobre o meu senso de morte aflorado, gostaria de salientar que nem sempre fui assim. Na infância era muito sorridente, carismático, clássica criança sapeca. Como toda borboleta já foi um dia lagarta e teve que se encasular para voar, estava em meu processo de encasulamento. Um processo diferente daquele que todo adolescente passa. Mas como sempre dizia minha mãe, eu não era todo mundo. Tudo estava indo como planejado, até que ele surgiu. Alto, de olhos pretos, corpo de semi-atleta. Parecia um homem bonito se não fosse pelo seu nariz enorme. Parecia uma batata em meio de sua face. Esse homem seria meu professor de história, até o 3º ano do ensino médio. Sempre me dava bem com professores em geral, mas esse era diferente. Parecia que ele me detestava somente por existir. Não demorou muito para que as humilhações começassem. Me chamava para ir ao quadro e, quando não sabia a resposta, me xingava de inútil, idiota, burro, entre outros. Até meus colegas estavam espantados com tal atitude. Tentei me aproximar, obter alguma amizade ou algo do tipo, mas ele sempre ergueu uma barreira entre nós. Tudo piorou quando, já no 3º ano do ensino médio, acabou por ele lecionar História e Geografia na turma em que eu estava matriculado. Tinha aula com ele quase todos os dias. As humilhações ficavam cada vez mais constantes. Chorava muito todas as noites antes de adormecer e pensava, só mais 9 meses e você estará livre desse encosto, durante todo o mês de março desse ano, 2018. Faltando 8 meses para o término das aulas, durante uma crise de choro, com a ponta do travesseiro na boca, a fim de abafar os soluços para que meus pais não percebessem, vi uma sombra negra, mais densa que a própria escuridão do quarto, se aproximar de mim. Mas não senti medo. Pior que eu estava, não poderia ficar. A sombra tinha um formato diferente de tudo que eu já tinha visto nas aulas de biologia. Um corpo escorpiônico com uma cauda bifurcada e escamosa, patas de barata com muitos pelos e uma cabeça humanoide. Aquela sombra passou a me visitar todas as noites. Cada dia que passava, podia vê-la com mais detalhes, além de sentir seu cheiro e ouvir seus grunhidos. Da mesma forma, a cada visita ele se aproximava mais de mim, até que, na 2ª semana de abril, pude observá-la completamente. Sua face era virada a 180 graus. O queixo estava no lugar da testa e a testa no pescoço. Os olhos cinzas e distantes. As narinas grandes e abertas. Os lábios pretos e rachados. Os dentes pontudos e arroxeados. E a pele completamente podre, com uma presença de muito pus e larvas que a devoravam com voracidade comparável a um leão faminto, atacando sua presa. Seu cheiro, um misto de enxofre e amônia, que entrava em minhas narinas de forma a ardê-las, semelhante a pingar óleo de menta diluído em soro fisiológico nelas. Seus grunhidos, inicialmente, eram como o choro de vários bebês, alterados em um programa de computador, para tornar o som rasgado e grave. Porém, com o passar do tempo, na última semana daquele mês, para ser mais exato, eles se tornavam palavras compreensíveis. Continuei não sentindo medo. Apesar da aparência bizarra e do odor quase insuportável, a criatura me trazia conforto. Me sentia leve, destemido e, acima de tudo, respeitado, pela primeira vez desde a mudança de colégio. As palavras que aquele ser proferia eram sempre de conforto e elogio à minha pessoa. Parecia que me compreendia, melhor que eu mesmo. Em poucos dias após a compreensão de sua fala, já estava conversando com ele. As conversas duravam até eu adormecer, ou até o sol raiar. Agora eu tinha um amigo, um bom amigo, meu melhor amigo. Seu nome era Azazel,
Dizia ser meu demônio da guarda, e que só conseguia vê-lo porque meu anjo havia me abandonado desde a mudança de instituição. Isso explicava absolutamente tudo. Meu senso de morte aflorado, meus pensamentos turbulentos, meu jeito fechado e até meu sentimento de tristeza constante. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, demônios da guarda não querem o nosso mal. Querem apenas que sejamos felizes. Todavia, para sermos felizes, precisamos também sentir tristeza, pois uma não vive sem a outra. Esse era o papel que ele gostaria de proporcionar em minha vida. Em contraposição, o papel dos anjos, segundo Azazel, era nos punir por não fazer exatamente o que eles quisessem. O famoso seja livre para fazer o que eles querem. Sendo assim, nos privam da morte e, em consequência, nos privam da vida. No meu caso, o anjo que me acompanhava teria desistido de mim, literalmente me abandonado, pois quase nunca conseguia me domar. Foi Azazel que me fez perceber também, agora faltando 7 meses para o fim das aulas, que toda dor causada a mim era provida pelo anjo da guarda de meu professor de História e Geografia. Anjo esse que não me suportava, assim como o meu não me suportou. Na metade do mês de maio, meu companheiro me falou algo que mudou meu jeito de ser. Sabia que anjos sentem dor? Se os anjos sentem dor, então eu poderia causar nele o que ele me causou. Chega de chorar, pensei comigo. Chega de sofrer. Pesquisei sobre a vida do meu professor na internet, perguntando aos meus colegas e professores como quem não quer nada, e descobri algo fantástico. Ele tinha uma filha pequena estudando a poucas salas da minha. Não era só sorte, era destino. Nem mesmo os anjos ou demônios estavam livres da lei do retorno. Faltando 6 meses para o término das aulas, dia 13 de julho de 2018, obtive minha vingança contra o ser que estava me destruindo por dentro. O fiz chorar como ninguém o faria. O fiz sofrer como nunca em sua história sofreria. A morte era o caminho para a vida. Para minha vida. Matei a filha do meu professor no intervalo, às 10h10, de um golpe só desferido com uma faca grande e pontuda, que foi utilizada pela minha mãe para cozinhar no dia anterior. Mesmo hoje, vendo o sol nascer quadrado, não me arrependo de nada do que fiz. Faria de novo, e de novo, quantas vezes fossem necessárias. A vingança é um prato que se come frio. A vingança é doce, e esse é o melhor sabor que pude provar em toda a minha vida. Sabor que só Azazel pôde me proporcionar. Nessa veio escrito: Oi, Carol, tudo bem? Depois dessa história, eu não tenho certeza se tá tudo bem. Meu nome é Alex, sou inscrito de longa data do seu canal e espero que goste de minha história, mesmo ela sendo um pouco longa. Abraços. Pra começar, vamos parar com essa coisa de pedir desculpa por história longa. História bem escrita nunca é longa demais. E segundo, minha pergunta é: você tá bem? Como que uma pessoa sã cria uma história assim? Vamos ser amigo? Manda mais. Eu achei muito massa e muito interessante e bem diferente dos outros negócios que eu já vi por aqui, então, sensacional. Ai, cheguei a me escabelar aqui. E você escreve muito bem. Vamos para a próxima. O pai viúvo. Minha esposa morreu há alguns anos. Desde então, sou apenas eu e minha filha Sophie. Ela é a luz de meus olhos, a cópia da mãe, menos pelos cabelos negros, que puxou a mim. Desde a morte de sua mãe, somos apenas nós dois numa casa enorme. Grande parte da nossa história está guardada no sótão. Não poderia conviver com as lembranças do passado. Nessa madrugada, acordei com o som de passos no quarto, seguidos de uma voz cantando. Era a música do meu casamento. Levantei e me deparei com a minha esposa, seus longos cabelos loiros descendo pelas costas, vestida com sua camisola verde preferida. Não pude acreditar nos meus olhos. Levantei da cama e fiquei observando-a. Ela parou de cantar e disse que não deveríamos ter casado. Quando me aproximei e toquei seu ombro, vi o rosto de minha filha, rindo para mim e perguntando se havia visto um fantasma. Na semana seguinte, estava preparando o jantar para receber o então namorado de minha filha. O garoto era bonito e logo se propôs a me ajudar com a comida, enquanto minha filha tomava banho. Quando tudo ficou pronto, fui chamá-la. Ela pediu que descesse e fizesse sala para o garoto. Desci e vi uma cena assustadora. Minha esposa seminua e o garoto se beijando no sofá, que ela mesma escolheu para casa. Ela se virou para mim e disse que gostaria de ter seguido em frente, com o pai do garoto, quando estava viva. Me desesperei e subi correndo, mas esbarrei com minha filha no meio da escada. Ela desceu comigo e encontrei o rapaz sentado, mexendo no celular. Dias se passaram até que minha sogra resolveu nos visitar. Ela havia pedido alguns pertences, pois começava a sentir falta da filha. Eu entendi e pedi que minha filha fosse até o sótão, separar algumas roupas e objetos de sua mãe. Me sentei no sofá com a minha sogra. Ela olhava para o celular da minha filha,
com uma foto do namorado. Ela apontou e disse como ele se parecia com o pai. Como ela o conhecia? Foi o que perguntei. E ela me confessou a traição de sua filha, o plano de me abandonar e fugir com aquele homem, ainda em nossos primeiros anos de casados. Não pude acreditar como ela pôde fazer isso comigo, como pôde me trair por tanto tempo. Subi no sótão e encontrei minha esposa, com seu vestido de noiva rodopiando pelo chão. Ela olhou para mim e ria. Ria por eu ter descoberto como ela me iludiu. Gritei o quanto eu odiava e o riso parou. De seus olhos agora saía um sangue. E ela perguntava como podia chamá-la de nomes tão horríveis. Como ela podia se fazer de inocente? Peguei um arame que estava na parede e passei por seu pescoço. Ela voltou a rir e me xingar. Eu apertei com mais força a cada risada. Suas mãos tocavam meu rosto gentilmente, o que me fazia apertar com mais força, até sentir seu corpo pesar. Quando a encarei de novo, seus olhos já não jorravam mais sangue, e seus cabelos eram escuros. Percebi que meus braços jazia o corpo de minha filha, abraçado ao vestido da mãe. Que história maluca. Adorei. Sabe o que essa história ficou parecendo? Aqueles delírios malucos que aconteciam na primeira temporada de American Horror Story, sabe? Eu fiquei, imaginando cada detalhe. Bom, essas foram as escolhidas de hoje. E essa foi a maquiagenzinha bem dark, mas glamurosa de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua ainda não apareceu, calma que um dia a gente chega lá. Hoje a minha preferida foram todas. Não, eu acho que a Doce Sabor dá um medinho a mais por ser tão estranha e intensa. Eu não sei, eu acho que é porque foi diferente de todos os outros que eu já li, sabe? Achei sensacional. E pra você, qual foi a mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que vocês curtem mais. Eu vou deixar ali nos comentários, num comentário fixado, na descrição, por tudo, um link de como que faz pra você mandar a tua história. É só clicar naquele link que ele vai direto pro meu site e você manda por lá. Tudo super fácil, super de boas. Se você quer mais vídeos assim, clica no gostei e não deixa de se inscrever no canal. E se você clicar naquele sininho que aparece ali do lado, isso ativa as notificações e o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando ele tá de bom humor. Se você quiser ajudar o canal, você pode fazer isso compartilhando os vídeos ou se tornando um membro ou clicando naquele valeu que aparece ali embaixo. Me segue no Insta se você quer mais atualizações de mim ou do canal. Mais de mim, porque é o meu Insta. E é isso aí. Eu espero muito que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos.